Vamos fazer a conclusão desse conteúdo, Degree of Adjectives. Hoje trataremos de algumas observações, algumas peculiaridades desse assunto e praticamente esse será o último vídeo postado para esse ano, para quem conseguir passar direto. As pessoas que eventualmente não conseguirem a pontuação, aí vão adentrar o mês de janeiro com atividades ainda, que eu já estou repassando para a coordenação quais são essas atividades, tá? E hoje, ao término do vídeo, eu vou dizer para vocês qual é a atividade que vocês vão fazer, porque para a aula já da próxima semana, valendo praticamente como prova. Então essa atividade no finalzinho do vídeo eu repasso para vocês, tá bom? Então vamos para aqui. O que é que a gente vai ver hoje? Algumas exceções, vamos dizer assim, com relação a esse assunto. Já tem muitas regras copiadas, a gente vai ver um bocado hoje de coisa diferente das regras comuns. Então, alguns adjetivos, gente, ele pode formar tanto a comparação de superioridade e o superlativo, que seria o grau mais elevado, de forma irregular. Isso quer dizer que essa irregularidade é porque ele não vai aproveitar regras que foram trabalhadas até o momento. Então, depois de você copiar um monte de regra, percebe-se que tem adjetivo que não concorre para essas regras. Então, aqui eu coloquei dois exemplos, tem muitos, mas eu coloquei dois exemplos aqui. Por exemplo, good, que é bom. Pelo tamanho dele, se percebe que ele é um adjetivo pequeno. O que eu tinha que fazer? Eu olho as regras, ele ia para a regra geral, na comparação de superioridade, acrescentava o R e depois o them. E para fazer o superlativo, né, eu também observava, colocava o THE antes, que é o artigo, e depois acrescentava EST. O que ocorre é que esse adjetivo ele não funciona desse jeito aqui, tá? Não existe ele desse jeito. Esse adjetivo aqui é diferente. Quando ele vai para a superioridade, o good passa a ser better than, que é o bom, né? Você não vai dizer mais bom, aqui vai ficar melhor que, ou do que. E no superlativo vai ser the best, que é o melhor. Observe que a irregularidade é tão grande que uma letra só de good não é aproveitado quando ele passa para a superioridade e para o superlativo, tá bom? Nenhuma letra, essa irregularidade é tanta que desapareceram as letras tudinho de good. O mesmo acontece com bad, ele também é um adjetivo curtinho, né? Se eu tenho que aplicar aquelas regras, eu ia dobrar a última consoante, que daria CVC, acrescentar o ER para a comparação, e quando fosse no superlativo, acrescentava o EST. Também não existe essa formação aqui, tá bom? Não existe. O bad, quando vai para a superioridade, é o worse than. Ou seja, isso aqui é ruim, o cara não vai dizer mais ruim que, pior que, né? Pior que, worse than. E quando for para o superlativo é the worst. Também, nesse caso do bad, observa-se que nenhuma letra de bad veio para cá, de tão irregular que ele é, tá bom? Então essa é a primeira coisa da aula de hoje. A segunda é que a gente pode ter outros adjetivos que podem ser considerados longos ou curtos. Esses são adjetivos que apresentam duas grafias. Eu tenho uns aí, por exemplo, polite, que é educado, ele é um tipo desse adjetivo. Mas eu trouxe esse aqui, esse rap, porque ele já consta nas regras lá, que é um adjetivo terminado em Y, precedido de consoante. Só que a gente acha que esse rap só tem uma condição de regra, que seria tirar o Y e colocar IR. Mas você lembra que um adjetivo de duas sílabas pode ser longo se ele for uma palavra paroxítone? Se for só oxítone, é considerado curto. Mas eu não pronuncio rap, eu pronuncio rap. Então, você observa que é paroxítone. Então, quando eu tenho um adjetivo de duas sílabas, que a sílaba tônica é a penúltima, ele pode ser considerado longo. Então, é por isso que esse rap admite duas grafias. Normalmente, né, tem regra para ele, Y precedido de consoante, happier than, mais feliz que, e the happiest, que seria o superlativo com IST, o mais feliz. Mas ele pode ser considerado um adjetivo longo também, pelo aquilo que eu falei, pelo posicionamento da sílaba tônica.
Então, quando o adjetivo é grande, você não mexe nele. Poderia ser more happy than, ou então the most happy. Tá? Como polite e outros, se você for pesquisar, você vai encontrar adjetivos que admitem essa dupla grafia. Agora aqui a gente tem os intensificadores, intensify. O que seria de fato os intensificadores? É tornar mais consistente, mais forte, tá? Então aqui o que é que a gente tem que entender? Que os intensificadores não vão, de maneira alguma, fazer alteração na tradução do adjetivo. O adjetivo continua sendo daquele jeito mesmo. Ele apenas vai dar uma tonalidade diferente, acrescentar esse up ao adjetivo, tá? Então, quais são esses intensificadores? Ó? Esses intensificadores, quando você está trabalhando, eles vão aproveitar a mesma regra da superioridade, né? Para curto é o ER, para longo é o more. E eles são usados aqui de duas maneiras. A bit e a little é um pouco. Então, se for na superioridade, é um pouco mais, né? E quando for mate, que é muito, pode ser muito mais. É isso que ele vai dar, essa tonalidade diferente. Eu posso dizer um pouco mais do que, ou então muito mais do que. Então, isso colocado no exemplo, tem aqui, ó. This exercise is a bit easier than that one. Ou seja, este exercício está um pouco mais fácil, né? Olha aqui, que esse adjetivo easy, ele terminava em Y precedido de consoante. Aí eu apliquei a regra, né? E coloquei o intensificador a bit. Poderia ser a little, não mudava em nada, né? Agora, se eu quiser colocar outro intensificador. This exercise is much easier than that one. Então, aqui, este exercício está muito mais fácil do que aquele outro. Então, tanto usei o intensificador aqui nesse daqui, ó, que é um pouco, e usei nesse daqui o intensificador, que é o quê? Muito. Então, o intensificador serve para isso, apenas para colocar uma tonalidade diferente ao adjetivo, e não dar outra tradução para esse adjetivo, de forma nenhuma. Se o adjetivo é alto, eu posso dizer um pouco mais alto. Se o intensificador for mate, muito mais alto. Se fosse mais bonito, um pouco mais bonito, ou então muito mais bonito. Continua o adjetivo com a mesma tradução. Depois disso vem o que a gente chama de proporcionalidade. A proporcionalidade é como se desse um giro, tá? Como se desse uma volta, fizesse um ciclo, porque ele acaba repetindo o adjetivo para fazer essa questão. E as regras da superioridade também são utilizadas aí, para adjetivos longos e curtos. Nos curtos eu aplico a regra do ER, e nos longos eu aplico a regra do more. Agora, de que maneira? Para os adjetivos curtos, eu vou aplicar a regra de um adjetivo que se repete, porque eu vou pegar um adjetivo, como eu disse para vocês, ele vai dobrar. Eu vou aplicar a regra neles e entre eles eu vou colocar a conjunção and. Tá? Vou pegar um adjetivo, repito ele, aplico a regra nos dois e entre eles eu coloco a conjunção and. Já para o adjetivo longo, que é aquele que você não mexe, o que é que você vai usar? O more and more, aí você vai usar antes do adjetivo, e não vai mexer nele, conservando toda a consistência da regra que tem, todo o princípio de funcionamento da regra, que em adjetivo grande não se mexe, tá bom? Então, e qual seria a tradução mais plausível, mais possível para essa proporcionalidade? Cada vez mais. Até isso da superioridade ele conservou, né? Que é o mais, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, Mike is lazier and lazier. Qual era a tradução? Mike está cada vez mais preguiçoso. Observe que o adjetivo aqui, ó, é lazy, é Y precedido de consoante. Ó. Entre eles a conjunção and e repito. Então a mesma regra foi aplicada nos dois, não é isso? Exatamente para fazer aquilo que eu disse, como se fosse um círculo, porque essa proporcionalidade dá a ideia disso, de um giro. E eu posso usá-lo também como adjetivo longo. Então, quando eu digo assim, Mike is more and more intelligent. Então, qual é a tradução? Mike está cada vez mais inteligente. Então, quando o adjetivo é longo, ó, qual foi o processo? Foi usar o more and more, tá? Mas sem mexer no adjetivo. Já quando o adjetivo é curtinho, eu aplico a regra que for no primeiro. É a mesma regra que está na segunda parte, que é o mesmo adjetivo, e entre eles eu uso a conjunção, ok? Bem, minha gente,
o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a gente está praticamente encerrando o ano letivo. Faltam poucas atividades, então quem tiver alguma atividade em atraso, faz esse envio para mim, porque eu preciso já ir preparando. Estou passando frequência, nota, conteúdo, tudo para o Portal Olímpia, para que fique tudo organizado, porque tive uma reunião com a coordenação da escola na semana passada, e essas diretrizes foram traçadas para que a gente fizesse o cumprimento desse material que a escola precisa ter como suporte, inclusive como documento para vocês. Então, quem tiver com algum material atrasado, me envia, por favor, porque da próxima semana eu já vou deixar a atividade encaminhada hoje. Que desse assunto, vocês vão produzir um vídeo individual com as palavras de vocês, com o entendimento de vocês. Então, quem perdeu aula vai ter que estudar, porque vai fazer esse vídeo e vai enviar para mim. E qual é a duração desse vídeo, então? 2 minutos no mínimo, e no máximo 4 minutos. Nem quero vídeo abaixo de 2 minutos, nem vou considerar vídeo abaixo de 2 minutos, e também não quero vídeo extenso acima de 4, 5, 6 minutos. Então, faz um videozinho que contemple essa parte aí, no mínimo 2 e no máximo 4, e já fica encaminhado o material da próxima semana. E aí eu estou aconselhando a vocês que enviem esse material, porque já disse para a coordenação qual é a minha tarefa para quem ficar de recuperação. Quero o material do ano todinho organizado no caderno. E aí você vai sofrer para colocar 41 aulas organizadas no caderno por não ter feito o cumprimento das tarefas. Então é bom fazer isso, evitar esse constrangimento, porque depois você está dizendo que o professor é chato, e eu já estou avisando que já passei para a Mariana, inclusive já está autorizado. A minha atividade para quem ficar é o conteúdo do ano inteiro, todinho no caderno organizado. Então agora é mais fácil colocar em ordem, tirar uma notinha melhor com esse vídeo, porque como a nota desse bimestre será a divisão das participações de vocês, mais o vídeo, e aí vai somar a nota final, tá bom? Então eu conto com a participação de vocês, tenham uma boa semana, bons estudos, vamos à luta, vamos deixar a peteca cair. Esse ano difícil, se Deus quiser, nós estamos já atropelando, passando por cima, vamos ter pedir a Deus que no próximo ano as coisas tenham voltem à sua normalidade, que a gente possa retornar às nossas atividades normais, tá certo? Tchau!